Deus seja louvado, bendito e glorificado. Queria compartilhar uma passagem da Escritura antes de buscar o Santíssimo, para que nós pudéssemos juntos rezar. Se alguém quiser, tiver a palavra de Deus aí com você, ou mesmo no celular, e quiser pegar o livro do Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Diz a Sagrada Escritura: vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a vida até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com Ele durante os 1000 anos. Palavra do Senhor. Eu sempre chamo a atenção das pessoas para uma coisa que os cientistas chamam de relógio de Deus. Os cientistas, já há muito tempo, desde a década de 60, criaram esta expressão, que é uma expressão também usada por alguns estudiosos a respeito do fim de todas as coisas, que também o chamam de relógio de Deus. Para os cientistas, o relógio de Deus é o tempo que falta para a humanidade se autoconsumir. Na década de 70, foram os estudos de que faltariam alimentos em algum determinado momento, se não houvesse uma mudança no crescimento populacional e na forma de produção de alimentos. E foi uma fase muito negativa, porque surgiram vários líderes mundiais e estudiosos eugenistas. Para quem não sabe o que é isso, são aqueles que começaram a arranjar meios de matar os mais fracos, para os mais fortes continuarem vivos. Há algo parecido, não é, com aquilo que Hitler fez, achar que um tipo de pessoa era melhor do que o outro tipo de pessoa, então ele mata um, porque uma hora não vai ter comida para todo mundo, então vamos matar os fracos. Ou também
o grande crescimento que aconteceu no mundo para impulsionar práticas que matavam as crianças do terceiro mundo antes de nascerem, incentivando o aborto e todo tipo de impedimento de procriação nos países mais pobres, supostamente porque nos países mais ricos as pessoas eram mais inteligentes, mais fortes, e por isso nos países mais pobres precisava matar. Esse relógio de Deus, ele tem essa característica de alguns fazerem uma leitura que pode ser para o bem e outras para o mal. Essa fase passou, o mundo evoluiu, os alimentos passaram a ser produzidos com mais tecnologia e, enfim, o crescimento da humanidade não se tornou aquilo que eles imaginavam naquela ordem geométrica. Também a gente acabou vendo outras análises e atual do nosso clima que, por nós não termos também tomado as medidas, a gente vê uma série de catástrofes climáticas e há quem diga o mundo vai acabar por isso. Mas independente destes que assim o fazem e não fazem por causa de Jesus, existem aqueles estudiosos que fazem este estudo olhando para a palavra de Deus, olhando para o que está acontecendo no mundo e olhando e dizendo, olha gente, todas estas coisas que acontecem na humanidade, elas foram preditas na Escritura. E se foram preditas na Escritura e estão acontecendo, elas apontam que as Escrituras se cumprirão, que aquilo que foi escrito nas visões de São João na ilha de Patmos, assim também como aquilo que foi profetizado pelo profeta Daniel, ou aquilo que Jesus falou no seu discurso escatológico, principalmente no Evangelho de Mateus, Mateus é que narra essas falas de Jesus, irão acontecer. Para nós cristãos, nós acreditamos, a palavra vai se cumprir, porque as profecias acontecerão e serão cumpridas. A questão mais importante é, em que momento desse relógio nós estamos? Este mês, numa grande reunião, eles disseram, estamos muito perto da meia-noite, quando você olha para o tempo que o mundo se retornou após a extinção dos dinossauros, não é? Esta geração que surgiu, esta geração que somos nós, já estamos chegando no nosso colapso. Quer dizer, logo, mas esse logo a gente não sabe quanto tempo é, logo o mundo vai chegar a um novo fim. Será que é o último fim? Nós não sabemos. Os estudiosos não afirmam que isso significa que acabou o mundo. Significa que ele acabou e pode se recomeçar, como aconteceu com Noé, como aconteceu muito tempo antes, e pode acontecer de novo. Eu só sei que para nós cristãos, compensa olhar um pouquinho para este final do livro do Apocalipse de São João, quando ele diz que está tudo no controle de Deus. Quer dizer, o dragão e a serpente estão fazendo estragos na vida das nações e das pessoas, mas a hora que Deus mandar seu anjo, ele vai acorrentar o dragão e vai dizer, você fica aí quietinho por 1000 anos, que nós não sabemos se esses 1000 anos são 1000 ou se significa um longo período, e diz, e neste período acontecerá um julgamento. Bom, então, 1000 anos de paz, mas é uma paz não tão tranquila assim, porque o julgamento vai estar acontecendo. E quem é que vai fazer este julgamento? Aqueles que deram a sua vida por Jesus, os que se tornaram mártires.
Então diz, os que foram decapitados, os que não deixaram ser marcados pela besta, aqueles que mantiveram-se de pé até o fim, independente de todas as coisas, de todas as dificuldades, de tudo que possa vir, se mantiveram de pé. Nem a doença, nem a morte, nem a miséria, nem o flagelo, nada poderá nos afastar, como diz a carta de São Paulo aos Romanos, do amor que Deus revelou a nós em Jesus Cristo. Então eu queria muito que nós hoje nessa adoração nos colocássemos e dissermos, nada vai nos afastar de você, Jesus. Nada, nada. Pode vir o que for. Eu às vezes falo isso e acrescento, mas não me prova não, que é melhor para mim. Não pesa muito não, que senão eu depois não aguento, mas eu tenho uma determinação de ser fiel até o fim. E essa é uma decisão pessoal, particular. Ninguém pode fazer por você. Que nós possamos fazer isso, e diz a palavra de Deus que li, feliz e santo é quem participou desta ressurreição, quem passou por este julgamento, julgamento de alguém que olha e diz, eu aguentei até o fim, mas eu entendo tua situação. Gosto muito de lembrar de São Cipriano, que pegou a perseguição dos tempos antoninos. Antoninos é o tempo dos imperadores romanos de uma determinada descendência, que a história chama de Antoninos, quem conhece um pouco de história vai saber, e que foi a pior fase para os cristãos. Foram 3 gerações de imperadores que consideraram importante perseguir e matar os cristãos. E numa destas perseguições, a mais terrível, Cipriano, que era um grande líder, um bispo da região da Ásia, ele foi escondido pelos seus discípulos para não ser morto, porque ou as pessoas abdicavam a fé, ou além de tomarem as suas propriedades, eram mortos. E as denúncias aconteciam porque as pessoas queriam tomar o que o outro tinha, a casa do outro. Aconteciam muitas denúncias falsas e muitas injustiças, além de muita perseguição. Nesta época, a igreja chegou a fazer um edito dos bispos, dizendo que aqueles que fugissem ou dissessem que iam deixar a fé, porque era um ato público, então a pessoa às vezes dizia, mas não fazia, que a igreja iria perdoar estes. Alguns não quiseram fazer isso para salvar suas vidas e morreram. Alguns fizeram, e alguns foram exilados, colocaram em lugares escondidos, principalmente os que eram famosos pregadores, porque como eles iam dizer que não iam mais viver a fé? Então, para que eles não abandonassem a fé, eles foram exilados. Cipriano foi um deles, ficou exilado, fugiu e ficou escondido. Quando passou esse tempo de perseguição e ele voltou, aquilo sempre o incomodou. Ele voltou, foi acolhido, a comunidade reconstruída, passaram-se mais alguns anos e voltou a perseguição de novo. E dessa segunda perseguição, os discípulos queriam escondê-lo novamente. E ele disse, não, eu já sofri demais de não ter tido a coragem dos meus irmãos. Que este exemplo nos leve a pensar nos dias de hoje e falar aquilo que eu estou sugerindo. Dizer para Jesus, eu vou ficar perseverante,
eu vou ficar com você, seja o que signifique estes 1000 anos. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como nós vamos estar aqui nesse momento de adoração, eu quero que você fique com o teu coração dobrado diante do Senhor. Se você quiser ficar de joelhos, de pé ou sentado, de acordo com a sua disposição física, não tem problema. O mais importante é de que o teu coração esteja em adoração ao Senhor. Que o teu coração é que esteja aberto ao Senhor. Nosso corpo, certamente, ele também manifesta a nossa adoração. Mas o mais importante não é se você conseguiu ficar de joelhos, mas se você dobrou-se diante de Deus. E essa é uma ação fundamental diante do Criador. Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, Ele é tão imenso, que nós nos prostramos diante dEle, nós nos dobramos diante dEle. Alguns dos ritos, inclusive o da ordem, os que receberão o rito, e mesmo aquele que vai fazer o sacramento, se deita às vezes no chão, para se dizer, eu não tenho como descer mais do que isso diante de ti. Então a atitude interior diante de Jesus é essa: você é tão grande, tão poderoso, tão imenso, que eu não tenho como me rebaixar mais. Eu sou um nada perto de ti. Muita gente não gosta desta visão da realidade, porque fala, não, mas Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus nos deu competências, capacidades, virtudes, então não é que eu não sou nada, mas diante dele, nós não somos absolutamente nada. E é por isso que, às vezes, quando estamos sofrendo muito, ou num conflito muito grande, a gente acaba cobrando o Senhor. Senhor, por que não resolveu isto ainda? Senhor, tu não estás vendo a situação do meu irmão, do meu filho, do meu pai, do meu amigo, da igreja, do meu trabalho, dos meus negócios? Às vezes a gente vai cobrar do Senhor. E o Senhor, muito misericordioso e amoroso, nos escuta e nos acolhe, mas certamente nós estamos equivocados ao fazer isso, porque é como você chegar naquele que tem o poder e cria todas as coisas e que criou todo o universo, que os homens nem o compreendem. E mais, é tão incrível a criação que nós não a compreendemos no cosmo, na sua grandiosidade, nas estrelas, nas galáxias, na complexidade do universo que a gente nem consegue enxergar direito, aliás, não consegue enxergar mesmo, nem com todas as tecnologias possíveis, como nós também não compreendemos no microcosmo. Não entendemos o mundo quântico, como as partículas se atuam e cada vez descobrem-se menores e menores e menores.
Quando eu estudava era só prótons, elétrons e nêutrons, hoje já tem um monte de coisa. E não vamos entender nunca, porque ele é muito grande e nós muito pequenos. Então, diga para o Senhor: Senhor, eu peço muito, eu cobro, eu falo com você, às vezes eu choro, mas eu quero deixar muito claro, Senhor, você é todo-poderoso e eu, Senhor, eu sou só uma micropartícula que tu, com a tua bondade, decidistes criar. Muito obrigado, Jesus. Tenho gratidão por existir, gratidão pela vida que tenho. E se isso ficasse incutido profundamente em nós, mesmo nos momentos de doenças, onde a gente sofre psicologicamente, psiquicamente, nós entenderíamos que Ele é tão grande e que a vida é tão valiosa porque Ele, com tanto poder, escolheu nos dar vida. Escolheu deixar que participemos desse projeto maravilhoso de Deus, que iniciou lá entre os milhares de espermatozoides que fecundaram o óvulo e deu origem a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu quero que você pense em toda a cadeia da sua família, tanto teus avós, pais, filhos, quem tiver netos, bisnetos, toda essa cadeia de vida, não é? Sobrinhos, sobrinhas, toda esta cadeia de vida é um ato de bondade de Deus. Então não há sofrimento que possa ter algum significado perto da imensidão da bondade que Ele teve para conosco e nos criar. Não há dor, por mais que na vida, muitas vezes, algumas doenças que podem nos atingir ou atingir pessoas que amamos, nos fazem sofrer tantos, e nesta hora é difícil pensar, mas nada disso pode ofuscar o tamanho do amor de Deus em ter nos criado, em ter nos dado a vida, em ter nos abençoado. Então, num ato interior de gratidão para Jesus, diga quanto você é grato a Ele, quanto é grato pela vida que Ele deu das pessoas ao teu redor. Pessoas que você passa a viver, conviver, conhecer, se alegrar, brigar e muitas vezes ser perseguido, mas é a vida. E essa vida tem um valor imenso. Então agradeça a Jesus, Senhor da história, Senhor da vida, e que Ele nos dê a graça de perseverar e de ficar com Ele até o fim, já que os que ficarem com Ele e tiverem muitas vezes que ser punidos porque não abriram mão dele, vão julgar os outros, vão ter tronos para sentar. Te pedimos, Senhor Jesus, a coragem. Fala para o Senhor quanto de coragem Ele precisa te dar. A gente tem coragem até um ponto. Precisamos ter coragem até o fim. E aí cabe, eu falei aqui, acho que na última adoração, penúltima. Quando a gente olha para Josué, que tinha que entrar na terra e tomar posse dela, ocupada, cidades fortificadas,
E quem que comandava todo o povo? Moisés. 40 anos no deserto, 10 pragas para retirar o povo do Egito. Olha o tamanho que esse Moisés tinha para o povo. Sobe no monte, traz pedras lacradas por raios, seu rosto brilhava que a ponto de ser coberto com véu, fez a vara de Arão florescer, tocou na pedra que saiu água quando teve sede, pediu comida e vieram as codornizes, quando não tinha mais nada caiu o pão do céu. Imagina quando Moisés morreu, que situação. E aí Josué fala, olha Josué, então é o seguinte, Moisés morreu, agora você leva esse povo. Certamente as pessoas tinham dúvidas se ele conseguiria, talvez muitos falavam por trás, por que não outro qualquer e não Josué? Ele não tinha feito esses milagres todos, ele não tinha aberto o Mar Vermelho. Por isso o livro de Josué começa com 7 vezes Deus falando a Josué: coragem, coragem, não tenhas medo, não temas. E eu quero que você escute o Senhor falar para você, para mim, para cada um de nós. Coragem, coragem. Está cansado? Não tenhas medo. Está triste? Coragem. Se sente incapaz? Coragem. É você que vai fazer do mesmo jeito. Não vê como vai resolver? Coragem. Foi isso só que Josué recebeu. Não sabia como ia fazer. Deus disse para ele apenas coragem. Se você estiver perto de alguém, fala, olha, ele lá no altar está dizendo para você, coragem. Coragem. E sabe por quanto tempo? Até o fim. São Francisco de Sales, grande bispo, ele que escreveu Introdução à Vida Devota, um livro para a época que se tornou famoso até nos dias de hoje, ele dizia que a última provação veio 1/4 de hora depois da morte. Por outro lado, eu sempre fico imaginando esta colocação de São Francisco de Sales, de que também nesses 15 minutos depois da morte, digamos assim, vem misericórdia também. Porque aí já não tem mais nossos traumas, não tem mais todos os bloqueios que a nossa educação, que a nossa cultura trouxe na nossa vida e que nos impediu de viver a plenitude ou de responder favoravelmente ao Evangelho, porque trazíamos tantas coisas e aí a verdade ficará transparente. Aqueles que falsamente o seguiam, esses 15 minutos será de tortura completa. Os que verdadeiramente poderiam segui-lo e nunca o seguiram, poderão dizer, sim Senhor, como eu não tinha visto. É por isso que a igreja permite que os ritos funerais sejam feitos mesmo naqueles primeiros minutos depois da morte.
Quando Monsenhor Bernardo morreu, eu estava na casa dele, quando me ligaram e disseram, olha, o SEAT está vindo para cá, teve um ataque cardíaco fulminante, eu cheguei, a médica estava fazendo as massagens cardíacas para tentar fazer a reanimação. E não obteve sucesso. E aí eu liguei para Dom Murilo, o bispo. Falei, Dom Murilo, estou aqui na casa do Monsenhor Bernardo. Monsenhor Bernardo acabou de falecer. Ele disse, estou indo para aí, já mandei um padre estar aí e para fazer agora. E fiquei lá, não sabia o que fazer. Ele morreu com o terço da mãe dele, um rosário que a mãe dele tinha dado para ele nas mãos. Eu tirei o rosário da mão dele, guardei, e em seguida chegou o Padre Chiquinho. O Padre Chiquinho disse, vamos rezar. A médica falou, ele já morreu. Aí o Padre Chiquinho falou, não, nós temos um tempo para que eu possa dar o sacramento. Eu achei aquilo tão estranho, né? Mas ouvindo São Francisco de Sales, eu compreendo. Aqueles minutos eram minutos importantes que Deus estava dando. O Padre Chiquinho fez os ritos naquele momento, logo chegou o bispo e depois tudo aquilo que a gente sabe, velório e preparação e tudo. Até o fim. Falar de morte faz a gente ficar um pouco assim, mas hoje na adoração, com uma palavra do Apocalipse, falando dos 1000 anos, que nós não sabemos o que será, tem tantas teorias, mas 1000 anos de paz e depois Satanás vai ser solto de novo. Então a gente fica pensando, né, como será isso? Mas eu acho que nós não estamos nem nisso, nós estamos ainda antes disso. Nós estamos próximo do anjo descer com as suas algemas e algemar o dragão. Só que nós estaremos nesta ressurreição ou não? Então que você olhe para Jesus agora, peça essa graça, peça esse presente do Senhor. Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua face poderosa, diante do Teu amor infinito, diante da Tua graça, para Te pedir, Senhor, perseverança, para Te pedir, Jesus, que possamos valorizar a vida que Tu nos dá, esse presente maravilhoso que Tu nos concedeste, de valor infinito, ilimitado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sou grato, Senhor, porque sem a vida não poderia Te adorar, não poderia Te glorificar, não poderia Te bendizer, não poderia reconhecer a Tua bondade e a Tua misericórdia. Preparai-nos, Senhor, para que em qualquer luta e em qualquer desafio permaneçamos fiéis a Você, Jesus. Se o enfermo tem que se tornar guerreiro, se é preciso juntar forças para continuar Te seguindo, concede ao Teu povo a força, Senhor. Pede para Jesus, nesse momento, se você puder estender a mão para Jesus, que Ele lhe conceda a força do Espírito como concedeu a Elias e Eliseu. Que nos conceda uma força para enfrentar todas as dificuldades, todas as angústias, todos os medos. Coragem, coragem, coragem.
que Ele nos envie agora uma porção poderosa desse Espírito, que veio graças ao amor de Jesus, ao amor dEle, que flua em nós e nos capacite, nos fortaleça. E diga para o Senhor que você quer receber, que você aceita receber, que você se dispõe a receber, porque Ele só pode fazer o que permitirmos que Ele faça. Faz, Senhor. Ori alamari canta labaralaria. Ori alamari canta labaralaria. Sandaralabaralaria lalabaria. Xeri alabaria canta. Senhor, vem com teu poder e tua graça. Eu às vezes olho, pedimos aqui o Espírito como veio sobre a vida de Elias e Eliseu, e eu me lembro que ontem conversava com uma pessoa e ria, de como Deus nos ensina a confiar que Ele pode nos defender. E muitas vezes nós queremos nos defender. E aí, às vezes, por falta de sabedoria, a gente troca os pés pelas mãos. Ou de nada serve. Ou às vezes, nos leva ao pecado, fazendo o mal e esquecendo que Ele é Deus. Há dois fatos muito interessantes na vida destes profetas. Um deles é quando a rainha envia aqueles soldados para pegar o profeta que estava hospedado numa casa, e aí eles dizem: pronto, você está perdido. E aí o Senhor inunda de anjos armados ao seu redor, mas só o profeta via. E aí então, quando ele reza, Deus abre os olhos dos soldados que haviam sido enviados para prendê-los. E quando eles veem aquela multidão de anjos armados, eles fogem. E me faz lembrar também quando um grupo começou a fazer piada do profeta. Os profetas iam viver, fizeram uma comunidade de profetas, de seguidores de Eliseu. E aí eles começam a falar, Eliseu era careca, não é? Hoje em dia todo mundo vai ficando meio careca. Mas naquele tempo eu acho que tinham mais cabelos, não é? Não sei, acho que sim. Pelo jeito que a evolução foi dando. Só sei que o Eliseu era careca. Até por isso que os profetas e os monges passaram desde a Idade Média a fazer a tosagem, raspar aqui a cabeça. Vocês já viram isso, né? Já ouviram falar. Por causa de que Eliseu era careca. Ou se fazia de careca, não sei. Eu só sei que a Escritura narra que começaram a fazer piada, gozações. Ah lá o careca, aí o carequinha. E ele se irritou. E aí ele pede que o Senhor mande do céu um fogo e mata todos. E eu falo: nossa Senhor, vou pensar melhor antes de fazer gozação com os outros, né? Vai que eles são igual a Eliseu. Achei um pouco exagerado a ação de Deus nessa proteção. Mas Deus, Ele protege os seus. Vocês se lembram quando aquele mago que auxiliava o imperador
começou a desfazer do batismo no Espírito Santo, e São Paulo manda que ele fique cego, e ele fica cego na hora. Às vezes eu olho e falo: Senhor, vinde em meu auxílio. Como diz a oração da igreja, socorrei-me sem demora. Que o Senhor seja o teu guarda, o guarda de Israel. Que o Senhor seja o teu protetor. Coloca a tua confiança para que venha te defender nele, não nos homens, nas mulheres, nas instituições, nas estruturas. Elas talvez não consigam lhe fazer justiça e nem sejam capazes disso. Ele é. Fala com o Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui e eu me coloco sob a tua proteção. Protege-me, defende-me, sustenta-me, cuida de mim. Quantas vezes eu encontro empresários, trabalhadores, trabalhadoras, que passam por uma crise que parece insolúvel, e talvez seja insolúvel aos olhos do formato econômico que vivemos. E aí? É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos sustenta. A gente pensa como Jesus era sustentado nos 3 anos do seu ministério, quando deixou a carpintaria. Sabemos que depois, já para o final do 3º ano, haviam doadores, mulheres de posse. Sabemos até que Judas se tornou responsável pela bolsa das doações. Mas há um texto fundamental, que é o texto em que os discípulos, num sábado, passando fome, entram numa plantação de trigo, debulham o trigo para comer. Eu acho que aqui quase ninguém alguma vez debulhou na mão o trigo, né? Porque ele machuca mesmo, né? É diferente do milho, né? A gente usa ferramentas. Mas os discípulos estavam com tanta fome, e veja, para comer dos grãozinhos ali, deve ter dado um trabalho, era fome. E veio a crítica porque era sábado, senão nós nem saberíamos deste fato. Mas independente da questão do sábado, não tinha o que comer. É o Senhor quem nos sustenta. Diga para Ele: Senhor, é em você que eu vou pôr minha confiança. Eu não vou esperar que as coisas se resolvam só pelo mundo. Vou trabalhar, vou fazer minhas decisões, vou procurar sabedoria, vou pedir portas para se abrir, janelas novas que se abram. Mas se tem alguém pelo qual você deva confiar, é Ele. Diga para Ele: toma conta do meu trabalho, toma conta dos meus negócios, toma conta da minha casa, toma conta das minhas necessidades. O Senhor está aqui. Se você puder, quiser, sair um pouco do seu lugar e vir aqui um pouco mais perto, aqui embaixo no altar, ficar um pouquinho mais perto. Queria fazer esta oração agora, uma oração de um clamor a Deus. Se as pessoas soubessem, não é? Quem que está aqui? Se as pessoas tivessem ideia, porque mesmo nós na igreja, vamos até o sacrário, aonde Jesus ali está,
nos ajoelhamos, mas a gente às vezes não tem ideia completa. Nós estamos diante daquele que criou o céu e a terra. Nós estamos diante daquele que do nada fez todas as coisas, que no meio das trevas fez luz. Meu Deus, meu Deus, temos ideia do que é isso? E mais, nós estamos diante dele porque ele nos permitiu saber disso e nos deu a vida para poder olhar para ele. Então, como pedintes que dependem muito dele, falem para ele das suas necessidades. Fala com ele agora: Senhor, lá em casa tem quem não te reconhece. Senhor, os homens e as mulheres têm andado tão distante de ti. Senhor, há pessoas enfermas, pessoas sofrendo. Senhor, tantas portas estão fechadas. Senhor, preciso aprender a te louvar. Eu não sei o que você tem que falar, porque ele está aqui e nós estamos aqui. E podemos aproveitar esse momento extraordinário. Obrigado, Senhor, pela sua presença infinita, pela sua graça eterna, por estar conosco, por ser nosso Deus, por nos ter dado conhecimento da tua grandeza, por ter se revelado a nós, por ter nos mostrado a salvação em teu Filho Jesus, por ter nos salvo, sendo que éramos imerecedores da graça, por ter nos dado o teu Santo Espírito, sendo que nós não somos limpos o suficiente para ele morar em nós. Senhor, nós estamos aqui porque precisamos, porque reconhecemos, porque te adoramos, porque tu és o Senhor, porque somos necessitados. Senhor, estamos aqui porque sabemos que o relógio vai avançado e a noite vai chegar. E queremos, Senhor, ter aquilo que é a única luz, a luz que brilha de ti, Senhor. Tu és a luz da Nova Jerusalém. O Cordeiro é a luz da Nova Jerusalém. Senhor, nós somos a Nova Jerusalém ao aceitarmos a sua salvação. Então, Senhor, vem trazer luz nos cantinhos escuros da nossa vida e luz para os nossos pés, para que não tropecemos e consigamos caminhar. Põe luz sobre os nossos pés, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Olhe para ele. Deixe ele te abençoar para esta nova semana. Está aqui, Senhor da história, o Senhor único, imortal. Eis aquele que é, aquele que era e aquele que vem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, aí no silêncio do teu coração, faz um minuto de oração silenciosa.
Abre seus ouvidos, caso o Senhor queira lhe falar algo. Estivemos aqui reunidos nesse momento maravilhoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.